Um cliente meu passou praticamente um ano à procura de emprego. Fez à vontade uma centena de candidaturas, foi chamado a 30 entrevistas, ou seja, 30%, mas nunca recebeu o seu sim. Quando começámos a trabalhar juntos, fizemos praticamente o oposto, ou seja, paramos, começámos a afunilar em concreto que vagas é que faziam sentido para ele, e a verdade é que ele fez uma fração de candidaturas, ou seja, de umas 10 candidaturas se calhar, nem tanto, e a verdade é que um mês depois de termos terminado o serviço, ele já tinha emprego. E hoje vou mostrar-te exatamente o que é que mudou, ou seja, porque é que mais candidaturas podem estar precisamente a ser o que está a travar o teu processo de procura de emprego. Como é que vamos organizar este vídeo? Vou falar aqui de 5 pontos. Primeiro, o mito do volume, vou-te explicar este mito do volume. Depois, qual o custo invisível que acontece em ti quando estás a enviar várias candidaturas, o diagnóstico que deves fazer antes de cada candidatura, vou mostrar aqui uma abordagem prática e no fim vamos abrir aqui uma exceção, porque como qualquer regra, há uma exceção. Começando aqui pelo ponto 1, ou seja, o mito do volume. Qual é a tendência natural, a resposta intuitiva natural que se faz? Se eu não estou a conseguir ter resultados, ou seja, se eu não estou a ser chamado para entrevistas, significa que eu tenho que fazer mais candidaturas. Envias mais currículos, mais candidaturas, mas isso é uma resposta que parece natural, mas a verdade é que não é por tu fazeres mais candidaturas que vais obter mais resultados. Vamos pensar no lado do recrutador. Ele abre um processo de recrutamento, faz um anúncio e recebe umas 200 candidaturas para uma vaga. Como é que elas vão ser triadas? Como é que essas 200 candidaturas vão ser triadas? Basicamente vão ser por eliminação, ou seja, os 10 segundos iniciais ou pelo ATS, pelo software que faz a triagem, ele vai começar a eliminar uma série de candidaturas, porque é impossível fazer uma análise detalhada de 200 candidaturas. Então o que é que ele vai fazer? Em bloco vai perceber quais são as candidaturas que não estão completamente alinhadas, ou seja, não vai procurar os detalhes, vai fazer uma triagem por alto, vai fazer uma triagem superficial, seja ele, seja a IA, seja os softwares específicos, vão fazer uma triagem daquilo que não está completamente alinhado. Ou seja, se um candidato fizer 50 candidaturas genéricas, ou seja, se tu enviares 50 candidaturas, vamos dizer, por semana, ou seja, um número muito elevado, o que é que está a acontecer? Essas 50 vão ser extremamente genéricas, ou seja, vão estar pouquíssimo alinhadas com os anúncios que estás a candidatar, porque é impossível. É impossível tu conseguires alinhar a comunicação quando estás a fazer um volume de candidaturas tão altas. E o que acontece? Tu vais entrar precisamente naquele lote que é logo eliminado. Porquê? Porque o teu currículo, a tua candidatura não está a comunicar para aquela oferta, para aquela vaga, para aquela realidade. Está a comunicar para tudo. E quem comunica para tudo acaba por não comunicar com nada. Porque um dos pontos-chave da procura de emprego é a comunicação específica. Comunicação específica para aquela empresa, específica para aquela vaga. Não estou com isto a dizer que precisas fazer um currículo, uma candidatura 100% detalhada, 100% personalizada para cada realidade. Não. Mas a tua candidatura, o teu currículo, dentro daquilo que é o teu perfil, tem que comunicar algo em concreto. Algo que a empresa procura. E aliado a isto, ou seja, se fazes 50 candidaturas por semana, passo o exagero, qual é o custo disto? E há um custo que é invisível, mas que é diretamente na pessoa que faz, ou seja, diretamente em ti, se fazes 50 candidaturas por semana. Que é um custo que vai além do tempo, que vai além das candidaturas não darem nada. É um custo emocional, ou seja, se estás a fazer candidaturas, se estás a fazer muitas candidaturas, o que é que isso significa? Significa que a tua taxa de retorno vai ser muito baixa. Vais ter poucas respostas, vais ser chamado para poucas entrevistas e isto vai criar um peso emocional em ti, ou seja, cada candidatura que tu fazes já vais naquela expectativa com aquele peso negativo que vai ser mais ou não. Porquê? Porque já fizeste tantas, estás a fazer um volume tão grande que se mandas 50 candidaturas genéricas, à partida são 50 não os que vais receber. Isto começa a pesar, ou seja, chega a um ponto que é muito doloroso fazer as candidaturas porque internamente vais pensar, isto vai ser mais ou não. Ou seja, estou aqui a fazer candidaturas, estou aqui a procura no Net Empregos, no LinkedIn, mas para quê? Para quê se simplesmente não vou receber nenhum sim? E mesmo que tu consigas ser chamado para entrevista, quanto mais volume de candidaturas tu fazes, quanto mais entrevistas tu vais, quanto menos personalizadas elas estão, mais nãos tu vais receber. E isto vai sendo aqui um ciclo destrutivo. Mais 10 candidaturas e tu pensas, epá, não recebi nenhum sim.
vou ter que fazer 20. E nas 20 candidaturas continuas sem receber esse sim. E fazes, pá, então tem que aumentar para 30. Só que em vez de teres tido de 10 nãos, passaste a 20 nãos, a 30 nãos, a 40 nãos, a 50 nãos. E isto cria um peso muito, muito grande em ti. Cria um peso, desde logo, emocional, mas depois de confiança. E quando chegares realmente a conseguir chegar a uma entrevista, tu já vais com uma carga negativa e de pressão sobre ti, porque pensaste, é a entrevista, ao fim de 100 currículos que eu enviei, a primeira entrevista que eu vou, tem que ser esta, e crias ali uma pressão negativa sobre ti, uma pressão emocional, que faz, nos clientes que eu tenho visto, chegar à entrevista e ficar muito mais nervoso, ficar bloqueado, porque a ânsia de querer mostrar muita coisa é latente, e acabas por te embrulhar, te prejudicar na ânsia de querer mostrar tudo. Como recrutador, vê-se muito isso. Quando encontramos alguém que já está desempregado há algum tempo e nota-se pelo discurso, já fez várias candidaturas, percebemos um padrão incrível, que é a pessoa que quer mostrar tudo. Em cada resposta quer mostrar tudo o que fez, todos os resultados, mesmo que não tenham nada a ver com a pergunta. Porquê? Porque é este lado emocional, este peso, este custo invisível de ter feito tantas candidaturas, ter recebido tantos nãos, este peso emocional, esta carga negativa, esta ânsia de querer receber o sim. Percebem? Ou seja, este custo invisível, para mim, é o ponto mais importante. Ou seja, o pior de fazeres muitas candidaturas, de enviares muitos currículos, está aqui, neste custo invisível. Pelo peso emocional que vai ter, porque esse peso emocional vai influenciar as tuas próximas entrevistas, vai influenciar os teus próximos processos e, pior, vai influenciar a tua vida pessoal. Chegando então ao terceiro ponto. Como é que podemos aqui resolver isto? Ou seja, antes de uma candidatura, o que é que precisas de fazer? Eu vou pegar aqui no exemplo do meu cliente. O que é que nós fizemos? O processo de mentoria, para quem não conhece, o meu processo de mentoria é um processo de 4 semanas de trabalho, em que eu pego na pessoa e vamos trabalhar em concreto 4 áreas da empregabilidade. Ou seja, vamos trabalhar a empregabilidade como um todo. Começamos pela parte do autoconhecimento. E aqui não é o autoconhecimento utópico para saber o teu propósito, para saber o teu mapa astral, nada disso. É coisas concretas. Basicamente vamos mapear aqui o que são as tuas competências, o que são os teus resultados, mas também o que são as tuas aptidões naturais. Porque todos nós que temos aptidões naturais, temos tendências naturais, temos resultados, temos competências que resultam das experiências académicas, das experiências pessoais, das experiências profissionais, e isso é o que nos diferencia umas pessoas das outras. Eu posso ter o mesmo curso que tu, mas o meu background pessoal, as minhas experiências pessoais, as minhas aptidões naturais vão necessariamente fazer-me ser um perfil diferente do teu. E é isso que, na primeira semana, no autoconhecimento, procuro esclarecer com o candidato, formular de forma concreta, mapear o perfil real. O perfil real que é as competências, os resultados e as aptidões naturais. Com base nisso, vamos definir então quais são os alvos, ou seja, para este perfil, para aquilo que tu queres fazer, para as tuas competências, para os teus resultados, que tipo de funções é que fazem sentido para o teu perfil? E depois, que tipo de empresas fazem sentido para o teu perfil? Porque se nem todas as funções, nem todos os cargos são adaptados à tua realidade, à tua personalidade, às tuas aptidões, às tuas competências, as empresas acontece o mesmo. É completamente diferente trabalhar numa multinacional do que trabalhar numa PME. É completamente diferente trabalhar numa agência ou numa consultora do que trabalhar numa empresa familiar. E cada pessoa vai encaixar em determinadas realidades. Vai fazer fit cultural com cada realidade. E é importante que tu saibas isso. E depois, com base nisso, definimos o tipo de funções, definimos o tipo de empresas. Agora sim, vamos olhar para o mercado. Vamos olhar para o mercado e vamos filtrar, vamos afunilar as vagas que podemos candidatar. E é isso que tu deves fazer, ou seja, tens que mapear o teu perfil e tens aqui já vídeos sobre isso, ou seja, tens aqui a framework de carreiras, que é um vídeo, o framework de carreiras não, o framework de autoconhecimento, que está aqui neste vídeo, nesta playlist, eu deixo aqui em baixo, e vai-te permitir fazer isto. Eu mostro-te exatamente o que faço com os meus clientes de mentoria, que é mapear, criar aqui o mapeamento do perfil, o perfil real. Depois disso, vais então definir o tipo de empresas que queres trabalhar. E com base nisso, vais escolher as vagas, as ofertas que realmente fazem sentido para ti. E com isto tu acabas por ter um mapeamento até da tua comunicação estratégica, daquilo que deves destacar do teu perfil para aquelas vagas, porque resulta de um perfil, de um mapeamento que tu já fizeste. Não resultam de achismo, não resultam de tudo o que estás a ver, não, resultam de coisas concretas. E foi isto que eu fiz com o meu cliente, foi isto que nós fizemos, ou seja, nós mapeámos o perfil dele, mapeámos as áreas em concretas, era um perfil de performance marketing, mas dentro do performance marketing definimos e afunilámos em 3 pilares concretos de coisas que ele podia destacar, aspectos que ele podia destacar, que ele tinha resultados que sustentavam o seu perfil,
Com base nisso definimos 2 tipos de empresas. Ele queria trabalhar ou numa agência de marketing performance, ou então numa empresa trabalhando no departamento de marketing concreto. Não queria empresas PMEs pequeninas, queria multinacionais, ok, funilamos nessa área. Depois, com base nisso, ele começou a enviar candidaturas. E a verdade é que um mês depois de termos terminado o processo, ou seja, o processo de mentoria, que foi, primeira semana, alinhamento ao autoconhecimento, depois trabalhámos o currículo, depois trabalhámos o LinkedIn, ou seja, a segunda semana e a terceira semana, e na quarta semana preparámos entrevistas. E a partir daí ele começou a fazer a procura de emprego. E a verdade é que um mês depois ele conseguiu aqui atingir o seu resultado. Portanto, uma abordagem prática. 3 regras concretas que tu podes já começar a aplicar esta semana. Primeira regra. Define o teu alvo antes de abrir qualquer plataforma de emprego, seja o LinkedIn, seja o NetEmprego, ou seja, assista aquele meu vídeo da Framework Carreiras, da Framework de Autoconhecimento, com base nisso defines que tipo de empresa queres, que tipo de setor queres, a dimensão da empresa, o que for, ou seja, qualquer coisa que te permita afunilar para não andares a fazer candidaturas ao acaso, está bem? Depois, para cada candidatura, ou seja, já definiste, afunilaste aqui o tipo de empresa, o tipo de função ou o setor, vais procurar aqui vagas ou anúncios alinhados com isso. E depois, para cada anúncio, vais ler o anúncio e vais fazer a seguinte pergunta. Que competências é que eu tenho que me fazem ser uma mais-valia para esta oferta? Ou seja, olhando para o perfil, o que é que tu tens no teu perfil que está alinhado com aquilo que eles procuram e que te permite ter resultados? E tens de conseguir explicar isto mais ou menos em 30 segundos. Se não conseguires fazer isso, não te candidatas. Porque significa que se tu não estás a conseguir explicar, tu que te conheces melhor que ninguém, para aquela oferta, qual é a tua mais-valia, como é que tu podes agregar valor, porque é que tu podes realmente ser a pessoa escolhida, então significa que o recrutador também não vai conseguir identificar isso no teu perfil, ok? E depois, vais também fazer a tua própria pesquisa, ou seja, antes de te candidatar, vais ao LinkedIn, entras no LinkedIn da empresa, vais ver que pessoas é que trabalham naquela empresa, vais ver se há alguém que tu conheces que trabalha naquela empresa e vais também recolhendo aqui inputs sobre aquela realidade, sobre aquela empresa. Podes partir esta segunda regra, podes deixá-la um bocadinho mais para a frente do processo, ou seja, fazendo a regra 1 e a regra 2, podes avançar com a candidatura e deixar a regra 3 para se for chamado para entrevista, mas é um ponto importante, ou seja, o que tu queres é perceber como é que é aquela realidade e aquela empresa em específico. Portanto, se vais fazer candidaturas esta semana, 2 pontos importantes, 2,5 vá. Define o teu alvo, ou seja, define concretamente que tipo de empresa queres, que tipo de funções queres, o setor que queres, e depois de definir isso é que vais à procura, já com esses filtros, à procura de vagas e de empregos específicos nessas áreas. Depois, para cada anúncio que encontres, perguntas o que é que no meu perfil, o que é que dos meus resultados, o que é que das minhas competências está alinhado com naquilo que esta vaga procura. Ou seja, de que forma é que eu posso acrescentar valor e posso ser o perfil certo para esta vaga. Se conseguires responder em 30 segundos, fazes a candidatura. Se não conseguires, deixa para o lado, ok? E vais procurar outra. Se vires que não consegues responder em nenhuma dessas vagas porque é que pode ser uma mais-valia para aquela empresa, significa que tens que fazer o trabalho anterior, que é de autoconhecimento, ok? Significa que não estás a ter certeza absoluta daquilo que tu podes agregar, das tuas competências e também das tuas aptidões. E por fim, a regra 3, caso o processo avance e seja chamado para entrevista, vai procurar pessoas no LinkedIn, vai procurar pessoas que trabalham naquela empresa, coisas concretas daquela empresa. Deixei o vídeo da semana passada sobre a preparação de entrevistas, pode-te ajudar nessa fase, porque permite-te recolher informação concreta sobre aquela empresa. Para terminar o vídeo, vamos aqui falar da exceção, ou seja, quando é que faz sentido realmente fazer muito volume de candidaturas? Porque a verdade é que para todas as regras há uma exceção. E aqui, de facto, há uma exceção, ou seja, há um contexto específico em que o volume pode jogar a teu favor, mas é só um. E quando é que isso acontece? No início da tua carreira. Vamos supor, és um jovem, acabaste agora a licenciatura ou mestrado, não tens um historial de experiências concreto, és um perfil ainda generalista, porque de facto ainda és um perfil júnior, aí faz sentido claramente fazeres um volume de candidaturas grande. Ou seja, nessa fase da tua carreira não és um perfil ainda diferenciado. E a verdade é que as empresas, quando procuram um perfil júnior, também não procuram um perfil diferenciado em termos técnicos. Procuram sim mais um fit cultural, de valores, de personalidade,
com a realidade da empresa, mas não tanto a nível técnico, ou seja, o teu currículo vai dizer muito pouco sobre se és adequado ou não para aquela função e para aquela realidade. Portanto, se estás nessa fase em que claramente és um perfil de início de carreira, faz todo o sentido aqui jogares com volume. Claro, dentro daquilo que é as áreas do teu curso e daquilo que tu podes desempenhar. Vamos supor, se encontras vagas, anúncios a pedir 3 anos de experiência, não te vais candidatar sendo um perfil de júnior, porque há logo um desalinhamento. Estamos a falar de fazer um volume de candidaturas alto para vagas que procuram um perfil de júnior também. Aí eu acho que faz todo o sentido, porque a verdade é que não há aqui uma grande diferenciação no teu perfil, também não há uma grande diferenciação do perfil que a empresa procura para um perfil de júnior, portanto aqui o volume pode jogar a teu favor, porque tu queres ser chamado para entrevistas para ter a oportunidade de falar. Lembra-me agora que também há outro perfil, outro tipo de perfil que também faz sentido jogar em volume, que é perfis para vagas não especializadas. Vamos supor, não sei se é o teu caso, mas vagas que não requerem um alto nível técnico de estudos. Por exemplo, vagas mais não diferenciadas, digamos assim, porque aí não há muito o que as empresas fazem, mesmo que sejam consultoras de emprego, ou seja, de empresas de trabalho temporário ou assim, aí o que eles querem é volume para apresentar ao cliente. Então aí faz sentido também teres aqui um grande volume de candidaturas. Ou seja, quando é que deves usar o volume a teu favor? Se és um perfil júnior que estás no início da tua carreira, e aí podes estudar à vontade, ou se és um perfil não diferenciado, ou seja, não és aqui um perfil com especialização técnica avançada ou académica, aí também faz sentido tu avançares com um grande volume, ok? Recapitulando então o vídeo que ficou mais longo do que eu queria. São 5 pontos que é importante e que nós falamos aqui. O mito do volume, ou seja, não é por fazeres mais candidaturas que vais obter mais respostas, porque se estás a fazer mais candidaturas, mas mais candidaturas genéricas, acabas por entrar naquele volume de candidaturas que são logo cortadas numa fase inicial da avaliação curricular, seja pelo recrutador fisicamente ou pessoalmente, seja pelos ATS ou pela IA. O volume de candidaturas vai ter aqui um custo muito grande para ti, precisamente para ti, a nível emocional, a nível de autoconfiança, e esse custo invisível, esse peso emocional e de autoconfiança vai-se refletir quando tu fores chamado para a entrevista. Isso vai-se refletir, vai ficar patente na forma como tu comunicas, na forma como tu vais te bloquear a explicar as coisas, na forma como tu vais querer mostrar tudo e mais alguma coisa, porque é aquela oportunidade, e isso é o pior ponto, para mim, é o ponto mais, a dor mais latente de quem faz um grande volume de candidaturas. Depois, antes de cada candidatura, fazer aqui um processo de autoconhecimento é essencial, é o que eu faço na minha mentoria, que é mapear o perfil real em termos de competências, em termos de aptidões, em termos de resultados do teu percurso, porque isso vai ser muito importante. Com base nisso vais definir alvos, tipos de empresas, tipos de funções, realidades da empresa, e com isso vai-te permitir afunilar para determinadas vagas, e com isso fazer muito menos candidaturas. Assim que tu conseguires afunilar, vais ver que é muito mais difícil fazer muitas candidaturas, porque já estás a comunicar especificamente para realidades muito, muito específicas para a pleonasmo. Depois, uma abordagem prática, 2 regras concretas que deves fazer antes de enviar uma candidatura, ou seja, definindo a função, definindo o setor ou o tipo de empresa, antes de entrar no NetEmpregos, antes de entrar no LinkedIn na parte das vagas. Com base nisso já vais filtrar as vagas a candidatar-te e rapidamente responder em 30 segundos para cada vaga antes de candidatares. O que é que eu consigo acrescentar de valor para esta empresa? Porque é que eu posso ser selecionado para esta vaga? Se não consegues responder, é porque não tens que fazer aquela candidatura. E por fim, as exceções, tudo isto, ou seja, para todas as regras há exceções. Se és um perfil júnior, se és um perfil não diferenciado, podes usar o volume a teu favor. Se não fores nenhum destes casos, não deves usar o volume, está bem? O volume de candidaturas, porque quanto menos candidaturas fizeres, vais ver que mais rapidamente vais encontrar emprego. Se estás neste processo de procura de emprego e de facto estás a sentir dificuldade e queres ter os mesmos resultados do meu cliente, que um mês depois conseguiu o seu emprego, fala comigo. Eu vou deixar aqui o link da minha mentoria de carreira. O que é isto? São um processo de 4 semanas em que trabalhamos desde autoconhecimento, ou seja, vamos mapear realmente o teu perfil em concreto e com isso vamos criar o teu currículo, o teu LinkedIn e por fim vamos te preparar para as entrevistas, mas tudo isto alinhado com um perfil real, que é o teu perfil real baseado nas tuas competências, nas tuas aptidões e nos teus resultados. Vou deixar aqui o link de uma página onde podes conhecer mais sobre a mentoria e qualquer dúvida, está lá o meu WhatsApp, clicas e falamos diretamente para perceber se faz sentido para ti
esta mentoria. Se estiveres nesta fase, mas estiveres a gostar destes vídeos, deixa um like, deixa aqui um comentário sobre dúvidas que tu tenhas sobre empregabilidade no geral. Vai ser interessante para eu fazer vídeos sobre isso. Um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.